Fala, concurseiros! Será que teremos a prova da PF e da PRF no mês de maio? Deixa eu trazer para vocês argumentos para que essas provas não ocorram. Talvez você até conheça já esses argumentos. Sim, há argumentos para que essas provas ocorram. Deixa eu explicar direitinho para vocês. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos da Volts e vamos bater um papo de um assunto que é polêmico e que todo mundo me pergunta, sério. Todo dia eu respondo essa pergunta, ei, vai ter prova, não vai ter prova? Eu sei que isso gera muita ansiedade. E deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre isso. Cara, cuidado, controla a tua ansiedade. Se esse assunto do coronavírus é algo que te traz aí um gatilho, você que perdeu parente, você que tá com problemas com isso daí, muita gente tá com problemas com isso, não precisa assistir esse vídeo inteiro, vai pro final. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aqui mais ou menos um minuto que eu falo algumas conclusões, porque eu vou falar um pouco sobre o vírus. Vou trazer aqui, na verdade, razões para que essa prova aconteça e razões para que essa prova não aconteça. Vou trazer várias razões, quero discutir vários pontos que os cursinhos têm discutido, várias notícias de cursinhos, fala do presidente Bolsonaro. Sério, vai ser o vídeo mais completo sobre esse assunto na internet. Você não vai achar nenhum desafio que você ache um vídeo tão completo como esse daqui. Porque eu fiz uma extensa pesquisa, domingo ali de manhã, eu fiquei só pesquisando, estudando vários pontos, estudando vários vídeos, para a gente poder trazer aqui o melhor conteúdo para vocês. E já deixa a sua curtida, porque isso daí dá um trabalho muito grande e você ajuda o canal, não custa nada para você e para mim é muito importante. Vamos lá então. Por que esses dois concursos, eles podem não acontecer? Isso daqui a maior parte das pessoas sabe, mas muita gente, até entendo, porque está estudando ou até porque foge desses assuntos, porque a imprensa repete muito, né? A gente sabe que a situação é calamitosa, mas às vezes cansa. Eu passei um tempo na UTI com minha filha, que esteve doente aí esses últimos tempos, e eu o dia inteiro vendo notícia e eu sei o quanto é cansativo. Então, assim, a maior parte das pessoas sabe, a situação é terrível no Brasil. Se você olhar o gráfico da situação do país, eu vou colocar o gráfico aqui, você vai ver a evolução diária do vírus, né? Nós estamos hoje com um número de mortes aqui, nós estamos na ordem de 3.000 e poucas mortes, 2.800, entre 3.000 e 2.000. Nós estamos numa situação de estabilização, certo? Mas são muitas mortes. Isso no Brasil. Se você for pegar e comparar com qualquer outro país, e um país do mesmo tamanho, eu vou colocar aqui, ó, a Rússia. Se você for pegar a Rússia, um país que tem mais ou menos, né, a quantidade de habitantes, talvez até mais, você vai ver 358 mortes. Cara, nós estamos na faixa ali dos 3.000. Então, o Brasil vive uma situação terrível. Eu tava vendo um psicólogo falando como a gente se acostuma com determinadas situações, né? 3.000 pessoas morrem por causa do coronavírus e a gente começa a achar isso normal, a gente começa a se acostumar com isso daí. Morreram no Brasil 372.000 pessoas por causa do coronavírus. É mais do que 2 bombas em Hiroshima. É muita gente. A situação é terrível. No Sudeste, pela primeira vez em décadas, a população está encolhendo. Tem mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo. Tem uma reportagem do UOL, vou colocar aqui também. O Covid é responsável por mais da metade das mortes por causas naturais no país. Cara, junta todas as causas naturais, ataque cardíaco e tal, Covid é mais da metade das mortes. Cara, é muita coisa. A gente encolheu 2 anos de expectativa de vida. Cara, nós vivemos uma situação que, por ela, tão somente não é possível fazer uma prova desse tamanho. Daí você, mas a prova é segura. Meu amigo, pega a prova da Polícia Civil do Paraná. Teve gente fora da prova, mesmo a prova não acontecendo, que pegou o coronavírus. Porque o cara vai às vezes deslocar para uma cidade, vai ter que parar para comer, vai ficar num hotel. Então você está colocando aí muitas pessoas, né? Milhares, 300.000 pessoas em um grande risco. Então, só por isso essa prova não aconteceria. Não tem razão para essa prova acontecer agora. Então, essa daqui é uma das razões da prova não acontecer. Outras razões dessa prova não acontecer, essa próxima semana teria o concurso do Banese e esse concurso foi suspenso. Esse concurso aconteceu uma semana antes da prova da PRF. Então, mostra que existe aí uma análise e foi perigoso, foi determinado que não seria interessante fazer essa prova. Inclusive, isso daí está na própria divulgação da prova. Olha, em situação da pandemia, a gente não vai realizar a prova. Então, essas são as razões da prova não acontecer. Tá, quais são as razões da prova acontecer? É o seguinte, a gente tem que entender que, apesar de toda a situação, existe um discurso que eu não vou chamar ele de negacionista, né?
porque eu acho que nessa altura do campeonato eu já vejo cada vez menos esse tipo de discurso negacionista, que é o seguinte, é uma invenção coronavírus, né? Teve gente falando isso no começo, né? Não existe, é uma invenção da imprensa. Cara, hoje o discurso não é tão grave assim, e outro discurso é precisamos tocar a nossa vida, independente da situação. Então, existe esse tipo de discurso. A gente não sabe qual que é a nova postura da diretoria executiva da PRF, da diretoria geral, frente ao coronavírus. Nós sabemos que o governo tem a ver essa postura que o Brasil precisa caminhar, que as coisas precisam acontecer, e aqui eu não vou entrar numa situação política se eu concordo ou discordo desse tipo de discurso, mas existe isso, é inegável. O próprio diretor executivo, PF Hot, que não é mais, falou que, olha, polícia é um serviço essencial, então deveria acontecer essa prova. Ele chegou a ter esse discurso, que foi muito criticado por várias pessoas, falando assim, olha, se você vai ter que trabalhar, por que você não vai fazer o concurso? Ele colocou essa discussão. Então, esse tipo de discurso, na minha opinião, é o que pode levar a ter o concurso, que é o seguinte, o Brasil precisa continuar, as coisas precisam acontecer. Esse concurso, ele precisa, para chamar ali as 2.000 pessoas, né, que seria o número que ia ser chamado, os 1.500 mais 500 excedentes, acontecer o quanto antes, porque você vai ter que fazer curso de formação, você vai ter que chamar todo esse pessoal, são várias fases. Então, esse tipo de discurso pode levar o concurso a acontecer. E eu vejo gente cravando, não vai acontecer. Calma aí, esqueceram o que o diretor falou? O diretor Hot? Mas ainda assim não teve, mas uma hora esse tipo de discurso pode prevalecer. Então, eu acredito, e aqui não vai no que eu torço e se eu concordo ou não, eu acho que esse concurso não deveria acontecer por uma questão de segurança, de saúde pública, mas é inegável que esse tipo de discurso existe. Você concorde ou não, ele existe e ele pode acontecer. Então, outro exemplo, foram conversar, mas uma conversa de bar, assim, que é aquela conversa com o presidente, né? O presidente tem um cercadinho ali que as pessoas vão lá e batem um papo com ele e falam de vários assuntos. E perguntaram do concurso e ele falou isso daqui. Tem concurso e esperando PRF. O total são 4.000 vagas. Se não for adiado, tomara que não seja. Não vai ser não. Vai não? Não vai ser não. Então, ótimo. Obrigado. Total 4.000 vagas. Obrigado. Então, veja, essa conversa é uma conversa totalmente informal, né? Ele, inclusive, erra a quantidade de vagas do concurso, que é 1.500 vagas. Ele fala em 2.000. E ele fala que o concurso vai ter. Então, mostra um pouco desse pensamento que eu estou trazendo aqui. Tem gente cravando que não vai ter. Olha como que pensa o presidente. Claro, o presidente não vai influenciar, pelo menos a princípio, na decisão da PRF, porque são vários órgãos, o presidente não fica cuidando de cada detalhe e sinceramente, esse concurso para o governo federal é um detalhe, quem vai cuidar é a própria PRF que vai tomar a sua decisão aí na sua autonomia, mas isso daí mostra a possibilidade desse concurso acontecer a despeito de toda a situação fática que existe. O que poderia impedir esse concurso? O que poderia impedir esse concurso e que talvez tenha impedido até o concurso de não ter acontecido antes, são as situações dos estados. O que acontece? Para você fazer um concurso desse porte, você vai ter que ter ali a seção de vários locais, né? Vários locais de prova, pelos estados, pelos municípios, pelos particulares, para que esse concurso ocorra. E se o estado tá, às vezes, numa bandeira preta, faixa roxa, tem várias denominações que cada estado coloca, muitas vezes ele não vai ceder esse espaço. Como que um estado, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo hoje é o lugar que mais morre gente. Eu moro, inclusive, aqui em Presidente Prudente, né, interior de São Paulo. E até um tempo a gente tava uma bandeira que proibia, por exemplo, a abertura de parques. Se o estado não tá abrindo parques, como que ele vai ceder uma escola para acontecer um concurso para, vamos supor, 5.000 pessoas numa cidade? Como que ele vai fazer isso? Então, eu acho que em determinados momentos, né, em determinadas bandeiras, o Estado não vai ceder locais de prova se ele não está nem abrindo parques. Então, isso deve influenciar muito. Como que está a situação no Brasil? Cara, tem várias situações. Está acontecendo uma estabilização no Brasil como um todo e alguns lugares está melhorando. Só que quando eu falo em melhoras, é uma coisa que está muito ruim e que vai para um pouquinho menos que muito ruim, entendeu? Veja, tava 3.000 pessoas morrendo, agora tem 2.800, mas ainda a situação é terrível, entendeu? Então, a gente vê até estados mudando de bandeira, agora em São Paulo está tendo uma faixa de transição, mas não é tão acompanhado com a situação fática. A situação ainda é muito grave. Esses estados, na minha opinião, eles mudam até por pressão, porque o comércio não aguenta ficar parado, eles pressionam e o estado tem que retroceder um pouco. Você vê São Paulo está retrocedendo de bandeira, que é o lugar que certamente vai ter muita gente inscrita. Se você for ver, Minas Gerais também está retrocedendo
retrocedendo, né? Tem alguns lugares com bandeira roxa e tal, tá retrocedendo. E Rio Grande do Sul, que também tem muita gente morrendo, que tá lá eu acho que eles chamam de bandeira preta, tá ruim a situação, não tá retrocedendo, eu não senti nenhuma mudança. Então o que pode acontecer para não ter esse concurso é isso daí. Os caras resolvem fazer o concurso, eles não acham locais para fazer a prova, porque os próprios municípios, os próprios prefeitos não vão deixar, porque falam, olha, eu não tô abrindo parque, vou emprestar para você aí uma escola. Então eu acho que isso pode acontecer. E falando em local de prova, eu vou colocar 2 notícias aqui que tem tudo a ver com o concurso. O Direção Concursos noticiou aqui que alguns contratos de cessão de locais de prova. E ele só não fez essa notícia, não teceu muitas considerações, mas isso daqui está dentro de uma normalidade. Enquanto o concurso não estiver oficialmente suspenso, a banca vai continuar fazendo todos os procedimentos relacionados ao concurso. Eles não vão esperar para 10 dias antes do concurso, 12, 15 dias antes do concurso, para ver se o concurso vai andar ou não e vão começar a procurar local de prova. Talvez seja até tarde demais, entendeu? Eu acho que eles não vão caminhar nisso, seria muito amador. Então, essa notícia traz isso daí. E isso daí meio que desacredita, por exemplo, o Gran Concurso Online colocou que fontes internas fala que a prova até o momento está mantida. Claro, até o momento que a prova não foi suspensa, ela está mantida. Então, assim, com todo respeito aqui à notícia do Gran, mas o que eles quiseram passar é um pouco até óbvio, né? A suspensão só vai acontecer quando ela efetivamente acontecer oficialmente. Então, eles vão continuar com todos os procedimentos até que alguém determine a suspensão. É esse o caminho. Eles não vão esperar tomar uma decisão para que ocorra concurso para correr atrás num concurso que tem 300 mil pessoas. Não ia dar tempo, né? Não é um concurso pequeno. Então, essa é a maneira correta, na minha opinião, de fazer essas leituras. Eles vão deixar ainda uns 10 dias, 15 dias antes da prova para tomar uma decisão. Até lá, as coisas vão continuar caminhando, vão continuar procurando as escolas, até para ver se efetivamente isso acontece, né? Eles vão ter que procurar, assim, se cede essa escola, alguma prefeitura pode dizer, não cedemos, a situação aqui é gravíssima e nós não vamos ceder. Então, isso daí pode acontecer. Então, essa é a leitura dessas notícias e é assim que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Então, veja, eu trouxe aqui todos os pontos para esse concurso não acontecer. Para não acontecer é muito fácil, é só você olhar a situação real. E para acontecer, inclusive nesse discurso de falar, olha, a gente precisa continuar, a função PRF é essencial, a gente não sabe como que se posiciona essa nova diretoria, e se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que esse concurso não vai acontecer, mas eu não cravaria, tem gente falando 99%, eu não cravaria não, porque por causa desse tipo de discurso. E a justiça? Você pode me perguntar, tá, mas pode acontecer, a justiça vem e dá um liminar. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Se você for olhar, o Enem, ele aconteceu com muito mais pessoas, mas claro, em outro momento, um momento que a pandemia não estava tão grave, mas ele aconteceu, houve tentativas de suspender e esse concurso conseguiu permanecer. Polícia Civil do Paraná, a pandemia estava um pouco pior e ele aconteceu, houve várias tentativas de suspender e nenhuma obteve êxito. Então, assim, pode ser que a justiça suspenda? Pode, a gente não sabe como que os juízes vão encarar isso daí, quais vão ser as argumentações, tudo pode. Mas também há precedentes para que esse concurso ocorra. Então, não acho que isso daí está cravado. Não, a justiça vai suspender, o Ministério Público vai intervir. Então, eu acho que é por aí. E você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E é isso daí, pessoal. Pra gente resta estudar, tentar sair um pouco dessa discussão. Veja, eu tento aqui no meu canal não ficar discutindo isso toda hora, porque senão eu sei que eu martelo na cabeça dos candidatos. A minha ideia aqui mesmo é contribuir para que você entenda essa situação de maneira muito clara e colocando aqui minha opinião, que não é cravar, cara, que esse concurso não vai acontecer, como muita gente tá fazendo, por causa de todos esses precedentes, seja do discurso do próprio presidente, claro, o presidente falou de maneira muito informal, seja baseado nesse discurso do Hott, que esse discurso de a situação é triste, mas a PRF é essencial e vamos fazer esse concurso, então por aí eu acho que esse concurso pode acontecer. Beleza? Vamos comentando aqui embaixo, vamos bater aquele papo e bora estudar. Valeu!